Vou até te contar uma pequena história rápida. Recentemente, a minha sogra foi comprar um colchão. O cara tava na loja lá e falou, é pra casa do seu genro, aquele que é escritor. Falei, porra, o cara sabe que eu sou escritor. Mas aí entra uma coisa, é o mostrar-se. Então, cara, eu gosto de fazer esse distanciamento, sabe? Porque se a gente ficar focado só, sei lá, no sexismo, no machismo, nisso e aquilo, a gente não pega e não contempla, de fato, uma obra de um modo geral, né? Eu gosto muito dele, a literatura dele me salvou em vários momentos da vida, assim. Ele é meu autor preferido. Olá, tudo bem? Eu tô de volta com mais um live com o autor. Muito prazer, meu nome é Raik Tavares, eu sou escritor, roteirista e também comunicador. Você sabe, eu tô falando aqui de Minas Gerais, pro Brasil e o mundo, através desse podcast. É o 12º episódio do Live com o Autor entrando no ar agora. E nessa edição do 12º episódio, a minha convidada é a Maria Vitória. Ela é escritora, editora, redatora e também fundadora do blog A Estranhamente. A gente conversou muito a respeito aí sobre o estereotipo de personagens, sobre a própria carreira da escritora e também ela deu várias dicas interessantes sobre escrever, sobre rotina. Ela falou muito sobre sua vida e, claro, você vai ser bombardeado de informação nesse episódio deste podcast que é o Live com o Autor, o seu queridinho. Devido aos acontecimentos que você já sabe que vem acontecendo no Brasil e no mundo, com o Covid-19 parando tudo, ainda continuo com aquela campanha de divulgar autores, divulgar pessoas aí do meio editorial que tem o trabalho de freelancer, tem o trabalho independente. É só mandar mensagem para mim no rackjp@hotmail.com que eu vou receber você com todo carinho do mundo. Você sabe que sim, você sabe, vai ser com todo carinho do mundo. O Apoia-se do podcast está no ar. Você pode ir lá no Apoia-se Live com o Autor, tá bom? É só você procurar aí Apoia-se Live com o Autor e fazer a sua contribuição. Temos aí 3 modalidades, que é o podcaster, o agregador e também o distribuidor. Escolhe lá a sua opção, a sua contribuição vai fazer muita diferença no projeto, para comprar equipamento, melhorar, montar um site. Então, você aí dando a sua contribuição, você vai estar recebendo também algumas recompensas legais. E no mais, me siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Manda lá sua mensagem, diz o que você está achando do podcast, compartilhe com os amigos, aonde quer que você aí se encontre, tá bom? É só você compartilhar que eu vou ficar felizão da vida, além também de você ir lá e comprar aí o meu e-book, tá? Você compra o meu e-book do meu livro, é um giz branco na lousa de papel na Amazon. Compra lá, vou ficar feliz da vida demais, feliz demais, hein? Muito feliz, mais feliz ainda se você ajudar aqui o podcast, porque se você for lá na Amazon, comprar o livro, deixar aí 5 estrelinhas e deixar lá o seu comentário, vai fortalecer ainda mais o trabalho. Então, a edição do podcast vai entrar no ar, espero que você mande para o máximo de pessoas que você puder, e se você também puder ajudar no Apoia-se, vai lá, e só tô esperando aí o seu feedback, ok? Bom podcast e boa semana. Vamos para mais um Live com o Autor. No ar, em 3, 2, 1 e... Não vou falar claclete, não. Claclate. Vou falar chiclete. Meu nome é Maria Vitória, vulgo Estranhamente. Eu escrevo aí desde uns 7 anos de idade, quando uma professora no ensino fundamental aí deu uma tarefinha de casa, tipo, sabe aquelas questões, férias escolares, como foi suas férias, etc. Eu lembro que eu escrevi uma redaçãozinha lá, e ela duvidou que eu que tinha escrito, porque falou que estava muito bem feito para uma criança de 7 anos, e acho que desde então eu comecei nessa jornada aí da escrita, né. Passei muitos anos colocando meus textos no fundo da gaveta escura, como a maioria das escritoras e escritores. A gente tem essa premissa desse auto-boicote, né, dessa síndrome do impostor, a gente nunca acha que é bom o suficiente para publicar alguma coisa. O Bukowski passou 10 anos sem publicar nada, sem escrever uma palavra. Eu passei um pouco menos, fiquei 2, sem escrever nada. Mas na minha adolescência,
voltei com tudo aí naqueles cadernos de vai e volta do governo, escrevia tudo a lápis e mantenho os cadernos até hoje, tudo escrito a lápis e tem um monte de coisas avulsas por aí e tudo mais. Aí nessa trajetória, eu parti com tudo, eu não tenho essa premissa de publicar livros, etc, mas eu escrevo todos os dias como se fosse uma prece, sabe? Eu foco muito nessa produção escrita, produção de conteúdo. Além de escritora, eu também sou redatora de conteúdo, então ajuda bastante. Também sou editora literária, eu sou assessora de projetos do Fazer Poesia, que é o maior portal de poesia contemporânea do Brasil, e da revista New Order também, que é a primeira revista a falar de gênero, sexualidade, crônicas, sociedades e tudo mais. Hoje eu vou estrear um canal no Telegram aí, tava super nervosa, super ansiosa e tal. Eu falei, eu tenho que jogar esse conteúdo pro mundo. Eu falo muito sobre escrita independente, autopublicação, então eu quero poder transformar isso daí de outra forma. Maria Vitória, essa questão de você falar sobre a autossabotagem, né? No começo da carreira, todo escritor tem esse problema da autossabotagem. Você não acredita no seu próprio texto. Você vê grandes nomes, igual você citou agora mesmo, Bukowski, né? E a gente pode citar outros, né? Que foram rejeitados por várias editoras, né? Várias editoras. Porque geralmente as pessoas querem afirmar o que é bom e o que é ruim. A sua literatura é boa, a sua literatura não é boa. Mas, de fato, o que é bom e o que é ruim? Pois é, não dá pra ter uma definição clara do que é bom e o que é ruim, né? Porque, o que pode ser bom pra mim pode ser ruim pra você e vice-versa. É que a gente fica muito fechado em estereótipos, né, cara? Quando a gente fala de literatura, a gente tá acostumado a consumir muita literatura estrangeira. A gente consome pouca literatura brasileira. Então, a gente vai, moldando, né, a nossa forma de ler, de publicar coisas e de escrever até em cima da premissa do estrangeiro, do lado de fora, e a gente esquece de trazer pra nossa realidade. Então, muitas vezes, a gente tenta desacreditar no que a gente escreve, né? E outra, é que não tem muita visibilidade também, ainda mais para escritores independentes. Escritores independentes, pessoas negras que escrevem, pessoas periféricas. Geralmente a literatura é um pouco mais afastada da realidade, né? Quando a gente pensa na literatura de um modo geral, brasileira, assim, é sempre os mesmos padrões que são publicados, que são visibilizados. Então as pessoas tendem a se auto-sabotar, né? Tende, a colocar seus textos no fundo da gaveta e fica com essa premissa, ninguém me lê além da minha família, dos meus colegas mais próximos, malemar. E geralmente quando eles leem, não dá um feedback, sabe? Se é realmente bom, né? Se a pessoa tá no caminho certo ou não tá. Porque essas pessoas são leitores avulsos, não é alguém que realmente entende daquilo. Então ela sempre vai falar alguma coisa pra maciar seu ego. Sua mãe não vai querer falar que sua escrita é ruim. Escritor tem muito dessa, né? Beleza, eu escrevo há muito tempo, mas se alguém falar e criticar o texto dele, aí pronto. Aí já desandou toda a coisa, aí já te odeia pra sempre. É uma questão complicada, mas não dá pra definir o que é bom e o que é ruim. Recentemente, conversando com um amigo, a gente estava defendendo a literatura nacional, onde você fala do nu e cru brasileiro. Eu moro no interior, né? Eu sou um autor, vamos dizer, de interior, né? Eu não moro na capital, eu não sei a realidade, né, da favela em São Paulo, da favela no Rio. Eu posso viver aí um tempo e pegar algumas coisas, mas eu ainda não vou saber ainda descrever tão bem essa realidade, porque eu não vivo ela normalmente nos meus dias. E acaba que eu vou cair nos estereotipos, né? Vou cair nos estereotipos. E isso a gente tem que tomar cuidado, né, na hora de escrever. Tanto que nessa nossa conversa também, existe uma coisa sobre você chegar para outra pessoa, que às vezes, vamos dar um exemplo, né? Eu vou falar sobre mulheres negras, e eu não sou negro, né? Mas eu chegar e conversar com mulheres negras, entender a realidade daquelas mulheres e tentar expressar aquilo. Qual sendo a melhor forma de não cair no clichê, sabe? Dentro disso, dessa questão dessa construção. O diálogo e a pesquisa, assim mesmo, você tentar essa aproximação, tentar sair da sua zona de conforto, né? Tentar sair da sua bolha, da sua caixinha, é um passo primordial para você tentar ver outras pessoas, outros personagens, entender outras histórias, né? Porque quando a gente tenta adotar alguma coisa no nosso texto, nas nossas produções, que não é da nossa realidade, a gente acaba caindo de volta nesse buraco de minhoca e a gente acaba fazendo mais do mesmo. Quando a gente tem essa premissa assim, eu quero falar, sei lá, sobre personagens negros, por exemplo, a gente tem que pensar, por que eu quero falar sobre isso? Qual a importância de falar sobre isso? Quem está falando sobre isso? E qual que vai ser o meu tom de fala, meu posicionamento? Qual que vai ser minhas observações, minhas críticas com relação a isso? E até onde que eu posso ir? Porque tem muito disso, beleza, eu quero estudar sobre isso, falar sobre isso, mas tem que saber até onde você pode ir. Porque você pode estar tirando o local de fala de outras pessoas, introjetando coisas que não existem, ou você pode estar distorcendo alguma outra coisa e vai acabar influenciando nessa outra pessoa que você está estudando, esse personagem que você está criando. Acho que quando a gente tem que tomar muito cuidado até onde que a gente pode ir, porque que a gente quer falar sobre, estudar sobre. Não tem muita visibilidade, não tem muita gente que escreve sobre e tal. Eu sou um homem branco, cis, blá blá blá, de classe média alta, e eu quero trazer essa realidade. Mas até quando
e até quanto essa realidade está próxima de você. Você vai, tipo, sei lá, sair catando milho no teclado aí, catando coisas e personagens avulsos, tentando abordar pessoas aleatórias para poder construir sua história, entende? Porque é mais do que só uma construção de personagem. Quando a gente pensa em personagens não estereotipados, a gente tem que pensar que são pessoas reais, né? Quando você vai nessa premissa de não estereotipar, é você pensar, bom, como de fato é que vivem essas pessoas, qual é a realidade delas, qual é o processo histórico, qual que é a contextualização hoje em dia no Brasil com relação às pessoas negras, né? Além do Bukowski, né, quais outros autores que influenciam a sua escrita, né, influenciam a sua forma de escrever? Ultimamente eu tenho lido muito escritores independentes, principalmente mulheres independentes. Ultimamente eu tô lendo muito, tipo, Tawane Teodoro, Mel Ribeiro, Luz Ribeiro, Mel Duarte, deixa eu ver quem mais. Tem uma que acabou de lançar um livro, a Monique Malcher, também que acabou de lançar um livro pela Pollen Livros, primeiro livro de estreia dela, Flor de Gume, Tainá Carvalho, diversos escritores que eu tenho hoje em dia no meu perfil, Aline Bey, nossa, massa demais, uma super querida, e se a gente pegar para analisar também o último livro dela, né, o Peso do Pássaro Morto, tem toda uma construção do personagem que vai do começo ao fim, você não sabe o nome da pessoa, mas, cara, você vai nesse desenvolvimento e você vê o acompanhamento progressivo, sabe, dessa personagem. As falas, a adequação, o modo de pensar, de agir, os trejeitos. Você vai formando o personagem na sua mente sem nem você saber de fato quem é esse personagem. Por mais que ele vai toda numa realidade, né? Tem toda aquela premissa, é uma mulher branca e etc, etc. Mas a gente consegue acompanhar desde a infância até aos 52 anos, quando ela morre aí. A gente consegue fazer todo esse processo de construção, né? Sim, é diferente, né? Porque é um romance, só que não é aquele padrão de romance, né? A forma como tá diagramado, como tá escrito a história é totalmente diferente dos outros livros que já tinha lido. Eu chorei horrores lendo esse livro. Assim que eu terminei de ler, eu mandei um áudio pra Aline e falei, mano, Aline, que livro é esse? Como foi possível escrever uma coisa dessa? A gente tinha feito uma fala juntas num espaço ali na Sumaré. A gente trocou livros e tal, eu troquei minha zine com ela me deu autografado O Peso do Pássaro Morto. A partir daí a gente ficou super amigas e tudo mais. Você vê que é um amadurecimento, né? Quando a pessoa cresce de uma página pra outra, né? E pouca gente consegue fazer isso. Porque muita gente fica colocando firulas na escrita, né? Colocando firulas, acrescentando coisas e moldando todo um personagem, pensando toda uma estrutura, toda uma coisa, e às vezes o menos é mais. Quanto menos características você coloca, quando você vai direto ao ponto, mais você tende a aprender o leitor, né? Eu acredito que o escritor ele precisa de muita prática. Falar assim, não, realmente eu vou publicar. Hoje eu penso isso. Que o cara virar para mim e falar, olha, eu tô escrevendo um livro e tal, muito bom. E aí eu olho, cara, você quer realmente publicar isso? Analisa bem. Porque publicar é uma coisa muito séria, sabe? Quando você joga ao mundo, você tá correndo um risco muito grande. Claro, você pode acertar, mas só é que as chances de... Vamos ser realistas. Esse mundo literário, ele é cruel. As chances de você errar é muito grande. Então, principalmente, se você quer seguir uma carreira, você precisa trabalhar bem o seu texto para depois jogar. Muitas pessoas acham que a escrita a autopublicação é uma coisa simples. E ela não é simples, né? Porque tem todo um processo, é toda uma carga que você leva sozinho, toda uma responsabilidade. Tipo, quando você lança o livro, se a revisão não estiver legal, a culpa vai cair em você. Né? O revisor não foi legal, beleza. Mas a culpa é sua, não vai diretamente da editora, que vamos estar bancando o livro, no caso, né? Assim, pro autor, ele não correr esses riscos, qual é a melhor forma? Por onde ir? Como começar na autopublicação para não ter erros que serão fatais à sua carreira? Eu acho que você tem que esperar o máximo possível. Esse lance, tipo, o escritor independente tem muito aquela afobação, né? Eu tô escrevendo 2, 3, 5 livros ao mesmo tempo e pensa que é só lançar e subir no mercado, ou subir na Amazon, ou publicar no Wattpad que tá feita a coisa. Mas tem, além do processo de escrever, tem todo o processo de revisão, diagramação, divulgação, que é muito importante. Muita gente acaba se frustrando no meio do caminho, que não é lido, que não é compartilhado, e etc. Não é porque a escrita dele é ruim, não é porque o texto tá ruim. Às vezes, quando a gente não consegue dar visibilidade, tanto pro texto quanto pra nossa marca pessoal, né? Quando a gente faz essa afirmação, eu sou uma escritora, por exemplo. Eu entendo que eu sou uma escritora, que esse é meu trabalho, mas como que as pessoas têm me enxergado? Que tipo de conteúdo que eu tô passando para as pessoas, para quando eu for lançar um livro, por exemplo, as pessoas tendem a comprar mesmo não conhecendo meu trabalho? Qual que é a imagem que eu tô passando? Que tipo de linguagem que eu tô oferecendo? Sobre o que eu tô falando? Então, se a gente vir toda essa premissa, a gente for construindo todos esses pilares, quando a gente vai se autopublicar, se torna mais fácil. Mas eu aconselho, tipo, a esperar o máximo possível e ler e reler quantas
quantas vezes forem preciso. Se às vezes for preciso apagar tudo e começar de novo, começa, porque vale muito mais a pena você guardar no fundo da gaveta por anos, antes de publicar algumas coisas às pressas e não ter estratégia, né? Porque a autopublicação, se não tiver estratégia, é muito difícil de dar certo. Muita gente vem publicando na Amazon, acha que vende 2, 3, 10 livros, acha que já tá fazendo um baita sucesso. Às vezes não é assim que funciona. Ainda mais nessa era digital, de e-book e tudo mais. É uma coisa muito mais fácil, mas também se torna muito difícil. Ainda mais para escritor independente que não é conhecido. Então tem que pensar de forma estratégica em cada etapa. Não é só escrever, não é só revisar. Você tem que pensar em quem vai ler, por que você quer que as pessoas leem. Se ela não te conhece, quais são as objeções que você vai ter que quebrar para que ela conheça o seu trabalho, como que você está se apresentando para o público. Então tem vários pilares. Eu acho que o legal é você pensar em criar toda uma comunidade antes, sabe? Criar todo um público antes de você pensar em lançar alguma coisa. Eu não sou muito de publicar livros e esse tipo de coisa. Eu publico uma zine, sei lá, uma vez por ano, por exemplo. Mas eu já venho trabalhando durante o ano inteiro, publicando diariamente um monte de coisas. Então eu vou construindo toda a minha comunidade. E o número vai crescendo. Quando eu lançar alguma coisa, quando eu estiver pensando em alguma dessas estratégias de lançar algo, eu vou consultar as pessoas primeiro que me acompanham, que já gostam do meu trabalho, que tá ali porque sabe que eu escrevo, que eu sou escritora, para depois pensar, agora eu vou sentar para escrever e etc, etc. E nessa semana eu recebi uma mensagem de uma das editoras da Penalux. Queria te publicar e não sei o que lá. Eu falei, beleza, mas como funciona esse processo? Não, a gente banca tudo, não sei o que lá. Eu falei, beleza, massa, mas, é muito legal, mas eu não posso simplesmente pegar qualquer coisa, juntar um monte de texto às pressas e falar, tá aqui, publica aí, vai ser super bom pra minha carreira. Porque não é assim que eu quero ser apresentada pro mundo, sabe? Se eu for lançar um livro físico mesmo, de um modo tradicional, eu quero que seja uma coisa extremamente fantástica. Porque livro brota que nem barata em verão de poeira, entende? E eu não quero ser mais do mesmo, fazer mais do mesmo. Eu quero ser uma coisa totalmente diferente, totalmente autêntica. Ainda mais que minha escrita não é essa coisa de água com açúcar, entende? Tem muita coisa crua, tem muita coisa da realidade social. Eu falo muito sobre pessoas em situação de rua. Então, quando abordar esse tipo de coisa num texto, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Exige muita leitura, muita pesquisa, muita adequação. Então, quando eu vou trazer isso para uma publicação, de fato, tem que ser maturado. Tem que ser anos escrevendo, revisando, cortando, para pensar, as pessoas que vão ler, de que forma que elas vão receber isso? Porque para mim pode estar excelente o livro. Mas e para as pessoas que estão lendo? Você vai atingi-las de certa forma? Vai doer para elas, sabe? Elas podem ter passado alguma coisa na vida delas, nessa trajetória toda, ou conhece alguém que é de pessoa em situação de rua, por exemplo, e acha aquele meu posicionamento ali no livro totalmente uma coisa de doida, assim, que não tem nada a ver. Hoje eu tenho um pouco mais de propriedade porque eu sou formada em serviço social. Então, quando eu vou abordar isso nos meus textos, tem todo um contexto acadêmico também. E se torna muito mais fácil. Mas é isso. É esperar o máximo possível e ir pensando em estratégias a médio e a longo prazo. Qual conselho você dá para essa questão do autor conseguir ali arrebanhar um público com a rede social, mas as redes sociais, assim, essenciais de estar mesmo, o escritor tem que estar. Porque o escritor fora de rede social hoje, ele pode-se dizer que ele é morto. Acho que antes de pensar em redes sociais, é legal você pensar que a rede social é terreno alugado. Você precisa de um espaço só seu. Então, antes de você pensar em jogar seu conteúdo nas redes sociais, que ela pode acabar a qualquer momento e você ficar na mão, você perder toda a sua audiência, é legal você ter, tipo, um blog, por exemplo, que é uma coisa só sua e vai ser uma coisa que vai ser indexada no Google. Então, quando você publicar qualquer coisa, primeiramente as pessoas vão ver aquele conteúdo do blog, no Google, em qualquer outro lugar, e vai ser certificado que aquele conteúdo é seu. Depois você vai espalhando nas redes sociais. Hoje em dia, o que tá muito em alta aí é Instagram, tem muito autor indo pro Instagram, dá pra criar um público bacana. Faz o quê? Acho que nem 2 meses que eu peguei com afinco mesmo o Instagram, mas é constância. Você tem que pensar em toda uma estratégia. Não é só, vou publicar meus textos, meus poemas, meus contos, minhas crônicas, blá, 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 e vou soltar ao vento e esperar que as pessoas me leiam. Ninguém vai te ler. Uma que escritor, é muito difícil escritor ler escritor, quando é escritor independente. Outras pessoas não te conhecem, não tem por que elas lerem o seu conteúdo se não for de fato atrativo para elas, que agregue alguma coisa na vida delas. Uma outra coisa que eu utilizo muito no Instagram, que vem dando muito certo, que eu sempre tô batendo na mesma tecla. Não é só publicar os seus textos, que as pessoas, qualquer um faz isso. Tem um monte de poetinha de Instagram aí, que tem milhares de seguidores, etc. É sempre aquela mesma coisa, água com açúcar, aquela coisa chata, horrível. Mas as pessoas precisam de alguma coisa que agregue de fato a vida delas, algo relevante. Então, sei lá, se você escreve crônicas, por exemplo, e você, tipo, mescla as suas crônicas, ensinando as pessoas como escrever crônicas, como funciona o seu processo criativo, dando dicas de livro para escrever crônicas, você trazendo, mesclando o seu conteúdo para aquilo que você sabe e para aquilo que você escreve. São, tipo, estratégias que muito eficiente funciona. Sei lá, em menos de 2 meses eu vou fazer 4K, sei lá, acho que até o final de semana ou na próxima semana eu chego a 4K e só fazendo isso. E postando
postando todo santo dia. Tem que entender, bom, para quem que eu quero escrever? Porque não é só, tipo, a gente pensa, vou escrever para mim, meus textos são ótimos, eu vou jogar e esperar que as coisas aconteçam. A gente tem que pensar, quem as pessoas que me leem? Se elas me leem, por que elas estão ali? Por que elas me seguem? O que elas gostam de consumir? Que tipo de entretenimento? Que tipo de literatura? É a gente entender de fato quem é essa pessoa, né? Porque, tipo, a gente tem um público-alvo, sabe? Eu escrevo crônicas, eu quero que pessoas que leem crônicas me leem. Mas às vezes não vai funcionar isso. A gente tem que entender toda uma persona. Então, tipo, as pessoas que leem crônicas, onde elas vivem, qual é o gênero delas, o que elas consomem, que tipo de livro, quem são os autores, que música, qualquer coisa. Você tem que traçar todo um perfil de uma pessoa fictícia, mas o mais próximo da realidade para você entender e conseguir criar conteúdos em cima disso. Tem que pensar em todo um calendário editorial que você vai publicar todo dia, mas o que você vai publicar todo santo dia? É só crônica todo dia? Não, que vai ser chato. É só selfie? Não, que ninguém quer ver, ninguém, não é interessante. Uma coisa que eu venho fazendo muito é ter quadros fixos. Então, sei lá, segunda-feira eu lanço um poema, por exemplo. Na sexta-feira, toda sexta-feira eu lanço um desafio de escrita. Sei lá, na quarta-feira eu dou alguma dica literária de alguma outra coisa. Eu trago algum portal, alguma revista que esteja publicando, eu trago concursos literários. Então, todo o conteúdo que já tem no blog, eu não tô criando nada novo. As pessoas acham, eu preciso criar coisas novas o tempo todo, senão ninguém vai ver. Não, você só precisa trabalhar naquilo que você já tem. Tudo que eu tô lançando em qualquer lugar, tipo, seja no LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, Medium, tudo. Eu tô, tipo, em todos os lugares. Eu só não comecei podcast. Mas de resto, eu tô em tudo. Mas, tipo, eu não crio nada novo. Eu só vou readequando aquilo que eu já tenho. Então, publico um artigo maior no blog, vou trabalhando, pegando pequenos trechos daquele artigo mais denso e vou adaptando para as redes sociais. No Instagram funciona de um jeito, no Instagram é um público, só que no blog é outro. No LinkedIn é uma outra parada completamente diferente. Então não adianta só você querer postar, você tem que entender quem são as pessoas que estão nessas redes sociais. Cada uma você vai ter que se adequar de um modo diferente, vai ter que falar de um modo diferente, publicar uma arte de formato diferente, vai ter que publicar em horários diferentes. Então tem todo um passo a passo, toda uma estratégia. E acho que é uma dica mais infalível, assim, é você ter constância. Porque se você publicar uma vez e depois daqui um mês, ninguém vai acompanhar. Então, você tem que entregar alguma coisa de valor constantemente e ensinar as pessoas. As pessoas estão sedentas por conhecimento. Quando elas querem, tipo, elas estão lendo o seu conteúdo, seu poema, sua crônica, seu conto, etc. É legal, isso vai ajudá-las, mas elas querem saber o que mais, além disso, que você pode proporcionar para elas. Entende? Porque escrever, literatura, todo mundo escreve. Mas o que mais você sabe que pode agregar na vida delas? Se a gente consegue fazer essa linkagem, a gente consegue montar toda uma estratégia de conteúdo para conseguir disseminar nosso conteúdo em outras plataformas e crescer no nosso público. Por isso que hoje em dia, eu vou pro Telegram porque eu não quero ficar refém das redes sociais, né? Porque tem esse negócio de algoritmo e blá, blá, blá. E a gente fica muito refém disso e nosso conteúdo não acaba abrangindo todo mundo. Quando a gente acredita no nosso potencial e acredita que nossas palavras têm um poder extraordinário, que mais pessoas precisam ser atingidas com ele, então a gente acaba pensando em toda uma estratégia, todo um passo a passo, contando tipo um storytelling de fato, para atrair, reter e engajar as pessoas que nos leem. Você tem aquela rotina, eu levanto às 5 da manhã, faço o meu café, alimento o meu gato, ou se não, o meu cachorrinho, né? Ou dou lá, bom dia para as flores, e vou sentar e vou escrever e tá tudo bem. Pô, minha rotina é meio coisada, porque uma é que eu sofro de insônia, então a maioria dos meus insights com relação à escrita vem muito de madrugada, e outra é que tipo, eu acordo, sei lá, umas 7, 8 horas da manhã, e vou me arrastando, vou ver pro computador, a primeira coisa que eu faço, acordo, ligo o computador, vejo todos os e-mails, entro em, sei lá, em sites, blogs, qualquer outra coisa, de qualquer outro nicho. De manhã eu não gosto de estar em contato com literatura nenhuma. Acho que o fato de criar muita coisa, de escrever todo santo dia, porque eu consumo muito conteúdo que nada tem a ver com literatura. Muita gente fica focada nisso, tipo, eu tenho que consumir isso literário. Não. Se você quer produzir mais coisas diferentes, um conteúdo autêntico, extremamente criativo e não fazer mais do mesmo, saia da sua zona de conforto, saia da sua bolha e publique coisas que não sejam sobre literatura. Vai ver perfis no Instagram que não falam sobre literatura. Hoje em dia eu pesquiso muito, sei lá, brand, marketing, storytelling, qualquer outra coisa que não seja literatura. Então, de manhã eu faço todo esse apanhado, vou ver e-mail, vou entrar em contato com outras pessoas que não falam de literatura, mas, sei lá, a partir das 10, 11 horas, eu falo, beleza, abro o Word ali e começo a traçar coisa. Aí, beleza, eu tenho que postar, só que às vezes eu tento ter um esquema programático, mas eu tenho que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, sei lá, meio-dia eu tenho que lançar um post no Instagram, 1 hora tem que ser no LinkedIn, as 2 no Twitter e as 3 no Facebook. Em vez de deixar tudo separadinho de arte bonitinho, não. Minha mente gosta de trabalhar ali na bagunça. Então, sei lá,
faltando 10 minutos para escrever um texto, eu vou escrever um post ali rapidão, eu faço isso. Funciona para mim. Tem gente que não consegue desse jeito nenhum. Então, ao mesmo tempo que eu tô escrevendo, eu tô com o celular na mão, vendo, sei lá, uma notificação do Facebook, tô em grupo sobre social media, aí, sei lá, eu vou pro Telegram, falo sobre produção de conteúdo no LinkedIn, e daqui a pouco eu tô falando, sei lá, com um professor em história, e daqui a pouco eu volto para uma outra coisa X. Pra mim, super funciona. Só que para outras pessoas, essa loucura toda. E muita gente fala também, desligue todas as notificações, fique focado só no seu quê, blá, blá, blá. Uma besteira. É igual a inspiração. E você precisa de inspiração para começar a escrever, para continuar escrevendo. Inspiração é a pior mentira que já te contaram. Não existe essa inspiração. Se você quiser ser escritor, se você quiser escrever todo santo dia, escreva todos os dias como se fosse uma prece, entende? Não precisa vir alguma coisa jogada na sua cabeça, você vai... Não existe isso. Se eu quiser escrever alguma coisa sobre essa live, escrever um texto de 5.000 palavras, eu escrevo. Se eu quiser, sei lá, escrever alguma descrição sobre essa caneca aqui, escrever a biografia do Bukowski, eu escrevo. Por quê? Porque eu tenho essa prática constante. Eu tirei essa premissa da cabeça que preciso de inspiração para escrever alguma coisa. Isso é a pior mentira que já contaram na face da humanidade. Isso não existe. Para a gente encerrar, eu queria que você indicasse um bom livro, uma série, filme, qualquer coisa legal assim mesmo, para a gente se entreter nesse momento louco que a gente está vivendo agora. Eu vou indicar um filme que eu vi recentemente, chama Filho Americano. Tá no Netflix, chama American Song. É um filme todo mundo focado numa única personagem mulher, num único cenário, num único contexto, e só tem mais 3 personagens secundários, que fala sobre o racismo estrutural lá nos Estados Unidos. Que vai dessa premissa muito com o fato que aconteceu ontem, daquele policial branco que matou um homem negro, e tem muito a ver com o Brasil, vendo as cenas do diálogo, as coisas, assim, mas isso daqui é Brasil. Além de ser lá fora, mas é muito aqui, é muito esse contexto. É uma coisa que te prende muito e você aprende muito sobre o personagem também. Falas, contextos, cenários, espaço, tempo, e é uma personagem negra. Então, quando a gente faz essa identificação, aquele lugar de fala que ela tá falando, os sentimentos que ela traz, o processo histórico dela, as dores dela com relação ao filho dela que tá perdido e tudo mais, você acaba vendo todo um contexto de modo geral, assim, totalmente diferente. Então, você consegue fazer linkagens, adentrar nesse universo de um único cenário, um único personagem de uma forma totalmente diferente. Ele no Netflix, eu indico super, já indiquei para 1 milhão de pessoas e ele é exatamente incrível. Maravilha. Faz aí o seu merchan também, aproveitar para fazer o merchan da sua página, do seu trabalho, né? Alguns trabalhos que você presta também, as pessoas precisarem. Aproveita, vamos lá. Eu vou lançar um canal no Telegram, vou subir uma publicação aqui no meu Instagram, no feed. Muitos conteúdos sobre escrita independente, autopublicação, produção de conteúdo. Só que o mais legal desse canal é que uma vez por mês eu vou reunir toda a galera que está no canal. A gente vai fazer um encontro online, em grupo. Eu vou trazer alguns convidados, alguns outros escritores, e a gente vai tirar dúvida, vai bater um papo, porque tipo, a gente se ficar só nessa tela e esse distanciamento, a gente não aprende, não conhece outras pessoas. Então, esse lance de estar em contato com outros escritores e aprender com outros escritores vai ser todo um diferencial, assim. E além de ser escritora, aí, tem todas as redes sociais, se você colocar Estranhamente, você vai me achar. Tem um blog lá que tem mais de 500 publicações sobre técnicas de escrita criativa e etc. Se precisar, sei lá, de uma redatora de conteúdo para o seu negócio, para suas redes sociais, eu tenho toda uma equipe também que trabalha comigo para isso. Serviços editoriais de revisão, diagramação, de capa, book trailer, etc. Eu tenho todos esses serviços que eu ofereço lá no meu blog também. Então, se alguém escrever e precisar de coisas e em contato com outros escritores também e ajuda para se autopublicar ou conhecer um pouco mais do mercado e marketing para autores, só chamar no contatinho.